Se você puder, dá um bom dia aí no chat, ou abre esse microfone, dê um bom dia aí para todo mundo te ouvir. Bom Também dia, povo de um glória a Deus Deus. também, né? Por mais esse dia. Bom dia. Bom dia, Vanderleia. Bom dia. Bom dia no chat, bom dia, Pamela. Bom dia, Josiane. Bom dia a todos. Glória a Deus, né? Como é bom mais um dia. Nós temos que agradecer, celebrar. Nesse momento, assim, quantas pessoas gostariam talvez de estar aqui e não estão, né? Quantas pessoas estão passando nesse momento por alguma luta, alguma provação, e nós estamos aqui, fortes, saudáveis, e isso já é o suficiente, né? Então vamos dar glória a Deus por mais esse dia. E faça valer a pena você ter acordado, coloque sua atenção aqui nesse encontro de uma hora e meia, e que retira todas as distrações aí que possa tirar sua atenção, porque eu tenho certeza que o Senhor preparou mais um encontro poderoso para nós. E assim, Ele usa, né? Quem traz a palavra, Ele sempre usa, a gente sempre aprende, sai daqui transformado, como é bom os nossos encontros. E eu gostaria de te convidar para fazermos uma oração juntos, uma oração de agradecimento, uma oração de entrega. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus para estar aqui conosco, para conduzir cada momento desse encontro, que não seja da nossa vontade, mas que seja a vontade dele, né? Porque o Senhor é soberano em nossa vida, o Senhor é soberano em todos os momentos. Então vamos lá, se você puder, respira bem fundo, sente o ar entrando no seu nariz, saindo pela sua boca. Como é bom, né, o respirar. Jesus, muito obrigada por mais esse encontro. Prepara, Senhor, o coração de cada um aqui, Senhor, para receber o que o Senhor tem para nós. Através de tudo que for ministrado aqui, Senhor, Pai, nos rendemos a Ti, nos rendemos, Pai, que seja tudo da Tua vontade. Declaramos, Senhor, a nossa total dependência do Senhor. E te entregamos, Senhor, esse encontro. Pai, nos dê um direcionamento dos céus. Eu não sei o que cada um está passando nesse momento, qual o deserto, qual a luta de cada um, qual o desafio do dia de cada um, da semana, do mês, mas o Senhor sabe, Pai, esse mês que se inicia. Eu não sei a oração de cada um, mas o Senhor sabe. Pai, sonda, Pai, o coração de cada um. Dê conforto, Pai, dê alívio para cada um aqui, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, as nossas falhas. Pai, gratidão por tudo, por nossa saúde, por nossa vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, que seja mais uma madrugada de revelações, Pai. Vidas sejam transformadas. Pai, nós te entregamos também a vida do Márcio, que vai nos trazer uma palavra. Pai, que ele seja a boca certa para o ouvido certo, Pai. Usa seu filho. Pai, cuida de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor cresça e que possamos diminuir nesse momento, né? Em nome de Jesus, Márcio, vou te passar a palavra. Eu até contei, 216. 216. Eu fui no 208 e contei 9 do 6, então é 216. Certinho.
Olha o silêncio. Fui falando enquanto o povo anima, né, Márcio? Então, a palavra de hoje é obedecer, mesmo que eu seja improvável. Temos muito improvável dentro de nós, né? É, hoje, a palavra da moda é sabor alguma coisa. Mostra uma coisa, mas tem sabor de outra coisa. Então, hoje existe os religiosos com sabor obediência. Tem muitos religiosos com sabor obediência. Nós não somos esses, talvez, né? Provavelmente. Essa obediência, para mim, essa obediência, ela é igual à renúncia. Para eu obedecer, às vezes eu tenho que renunciar muitas coisas. Eu tenho que renunciar àquilo que pode me levar a viver fora dos planos de Deus. Então, eu quero viver algumas coisas, mas aquelas coisas impedem de viver os planos que Deus tem para mim. Então, eu tenho que renunciar. Que uma sabedoria. Toda vez que eu renuncio a alguma coisa, eu estou obedecendo ou estou fazendo o quê? Adquirindo sabedoria, que é o que a gente precisa para viver, ter sabedoria. Sempre pedir ao Pai por sabedoria. E aqui, completando essa palavra, quando a gente fala em obedecer, em renúncia, e a gente fica pensando essa renúncia parcial, essa obediência parcial. No Salmo 94, fala que, acaso, quem fez o ouvido não escutará? Quem formou o olho não enxergará? Quem educa as nações não castigará? Quem ensina o homem não saberá? Javé conhece os pensamentos dos homens, porque eles nos passam, e eles não passam de sopro de vida vazio. Então, Deus, Ele nos ouve, Ele nos vê, Ele tem promessas para nós. Nós queremos as promessas deles, mas obediência a gente não quer, renunciar a gente não quer. E tem sempre aquelas coisas que a gente fala assim, não, isso aqui eu não vou renunciar. É o que o Márcio falou, essa obediência parcial. E obediência parcial significa não obediência. Então, Márcio, essa palavra é para chamar mesmo a gente atenção, o que adianta chamar Senhor, Senhor, né? Em qual área da minha vida que eu estou precisando de obediência, ou seja, qual área da minha vida eu estou precisando renunciar para te obedecer, para saber que eu tenho que te ouvir, que eu sou sua serva, que eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Por isso, dai-nos sabedoria, Senhor. Bom dia. Então, quando a Josenira falou que a obediência é a renúncia, né? E que chamado é isso mesmo, né, gente? E como a gente precisa de estar para viver o ID do Senhor é na obediência, né? Em qual área da sua vida eu já me confesso aqui, é a área da gulodice. Ai, meu Deus, como eu amo um doce, eu preciso de renunciar, né? E quantas vezes a gente não consegue, né? A gente acha que está obedecendo ao Senhor, fazendo a oração do fariseu, né? Ah, eu pago o dízimo, eu vou no culto, eu vou à missa, né? Eu ajudo as pessoas, mas não é só ajudar com uma roupa ou uma cesta básica, né?
é trabalhar com a evangelização, é fazer isso aí que a Josenira colocou agora, né? É a gente deixar o Espírito Santo usar cada um de nós. E é difícil, é desafiador, mas é o lançar, igual o Márcio colocou, né, Márcio? É lançar e deixar o Espírito Santo agir. E o obedecer a Deus é muito difícil, mas é possível. É deixar o Espírito Santo nos conduzir. A minha experiência é que sem o Espírito Santo a gente não consegue nada. A gente não consegue sair da cama. É com o Espírito Santo, é clamando o Espírito Santo. É colocando esse foguinho aí que a Gi colocou hoje ali no grupo, né? É deixar-se arder pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos inquieta, ele nos tira da zona de conforto, ele nos empurra. Eu falo que o Espírito Santo não espera, é igual a mãe quando manda um filho fazer alguma coisa, e o filho fica ali fazendo hora, mas o Espírito Santo empurra, não tem como. Quando a gente clama o Espírito Santo e deixa o Espírito Santo agir, é o que o hino falou hoje, né? Ele vai nos mover. Ele vai fazer com que a gente tenha atitudes, tenha decisões, né? E nós, quem não, né? Quem de nós não precisa obedecer? Em todas as nossas áreas, né? Em toda a nossa profissão, no nosso dia a dia, no relacionamento, é obedecer. Glória a Deus por esta palavra, Márcio. Glória a Deus pelos 216 encontros. Glória a Deus pela persistência, pelo sim de cada um aqui. Que Deus nos abençoe. Obrigada. Bom dia, graça e paz. E vale lembrar, né, gente, que Deus, ele quer a nossa obediência e ainda assim, mesmo quando a gente não obedece, ele costuma ser misericordioso e ainda nos dá mais uma oportunidade, né? Assim aconteceu com Jonas, quando ele falou para ele pregar ao povo de Nínive e ele estava indo ao caminho oposto. E como o Márcio falou, né? Quando a gente desobedece, geralmente tem as consequências, né? Ele só veio a si, né? A sua consequência foi ser lançado ao mar, porque ali o pessoal que estava com ele sabia que aquela revolta toda do mar era por conta disso, porque ele exclamou, né? E ele teve que parar no ventre de uma baleia, né, para poder orar ao Senhor, e o Senhor lhe deu mais uma chance, e ele foi para pregar ao povo de Nínive, né? Então, como o Márcio falou, a gente quando desobedece, a gente vai sofrer as consequências, e geralmente, quando a gente é obediente, e o propósito do Senhor é com a gente, nós devemos sim buscar falar do nome do Senhor e fazer aquilo que o Senhor está nos mandando. Aquela palavra que o Senhor nos entregou para ser direcionada a alguém e, de certa forma, ser obediente mesmo, né? Como a Cida falou também, né? Não apenas somente da boca para fora. Amém? Então, é, é um confronto, né? Márcio trouxe uma palavra aí que foi um confronto para mim, acredito que para cada um aqui também, né? Porque realmente essa frase nos faz refletir, né? Por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu digo? E aí eu fiquei pensando, né? Realmente, né? Jesus, ele não procura admiradores, né? Ele procura discípulos. E discípulos, eles permitem, né? O governo soberano do Senhor em nossas vidas, né? Mas é em todas as áreas da nossa vida. Como a Cida falou, é na comida, é na ambiência, é no casamento, na área financeira, é você andar de acordo. É, não é fácil, né? Mas é
caráter, né? É nós realmente deixamos as nossas decisões, as nossas atitudes, nossos relacionamentos, né? E o nosso caráter, né? Quantas vezes deixamos a desejar também nessa área, né? Uma pessoa veio me pedir opinião essa semana, que eu tô devendo o banco, Nubank, deixei aquilo para lá, é, tem desde 2022, 24, não sei o que ela falou, e, é banco mesmo, né? Não tem problema. É, e aí eu peguei e falei assim para ela: olha, não é o que Jesus quer de nós, né? Ele quer que sejamos honestos em todas as áreas da nossa vida. Então não adianta a gente ir para a igreja, orar, não sei o quê, jejuar, não sei o quê, e você não está honesta na área financeira da sua vida, né? Às vezes as coisas estão amarradas aí na sua vida por causa de uma coisa tão simples de você resolver, negocia, liga lá, não deixa as coisas acontecer desse jeito. E assim, é todas as áreas, né? Então, uma vez eu estava ouvindo um homem muito famoso falando, né, um testemunho dele. Eu gosto muito de ouvir pessoas que têm filhos que deu certo, sabe? E também os que deram errado, porque aí você aprende, né? Você aprende, nossa, eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer. E esse homem estava falando da filha dele, que a filha dele foi criada, né, com os princípios de Jesus. Não estou falando sobre igreja, sabe? Estou falando de princípios em casa. Ela frequentava igreja e tudo mais, mas sendo discipulada por eles dentro de casa, levando a sério a Bíblia. E hoje essa mulher, né, ela é adulta, graças a Deus, tem um casamento maravilhoso. Realmente, assim, é um homem que dá muito valor para ela. Realmente, assim, é um homem preparado do Senhor, né? E ele estava falando que com 15 anos, ele se lembra que ela tinha 15 anos, ela chegou neles e falou: pai, mãe, posso ir num show lá em São Paulo, do Justin Bieber? E ele falou assim: filha, vem cá, senta aqui. Esse ambiente é um ambiente que vai te aproximar de Jesus ou te afastar? Aí ela teve temor naquele momento. Ela falou assim: não, pai, não vai me aproximar. E não foi, e não discutiu, porque ela foi obediente. Talvez se ela tivesse ido naquele show, teria mudado toda a vida dela. E sei lá, ela conhecesse uma pessoa que não foi o escolhido de Deus para a vida dela. E ela iria se apaixonar, iria viver aquela vida, ia sair dos caminhos do Senhor. Tá vendo como uma decisão pode mudar tudo. Uma decisão. Então, ali você pode conhecer uma pessoa totalmente fora do propósito de Deus. Então, assim, um show, mas não tem nada a ver, não sei o quê. Esses crentes são muito careta, mas não é sobre isso. É sobre uma decisão errada que pode mudar a sua vida, né? E eu fiquei pensando sobre isso, uau, como isso tem uma profundidade tão grande, se as pessoas entendessem, né? Elas avaliariam onde elas vão pisar esse final de semana mesmo. Teve show lá na minha cidade natal, né? Eu vi só os movimentos das pessoas indo pro show, aqueles shows que termina no amanhecer, sabe? Aquela bagunça, muita bebida, mas aí você vê gente assim, que posta a semana toda sobre Deus, aí no final de semana tá lá, naquele ambiente. Mas eu não bebo, mas eu não fumo, mas é um ambiente que agrada o Senhor, você vai crescer com aquele ambiente? Então nós precisamos ser, sim, criteriosos onde a gente pisa. A gente não pode sentar em mesas que não faz sentido. Então, quando o Márcio trouxe essa palavra faz a gente refletir em todas as áreas da nossa vida, né? Estamos sendo obedientes em todas as áreas da nossa vida. É isso que o Senhor quer para nós? Todas. No casamento, é onde eu frequento, onde eu trabalho, é onde eu tenho conta no meu banco, é onde eu compro a prazo, é tudo, sabe? E aí vem também, né, o que o Rodrigo falou aí, que faz muito sentido, tá? Mas se eu não tenho, né, andado conforme o Senhor gostaria, né? É, e aí entra essa questão, né? Se eu não tenho feito, e aí? E aí que ele é misericordioso, né? Então, assim, essa palavra, ela veio como confronto, mas não é para ouvir, não sermos apenas ouvintes, né? Mas praticantes, né? Que saímos daqui praticantes. Então, precisamos consertar aquela área que a gente vê que estamos deixando a desejar, né?
E esse final de semana teve ceia na minha igreja, e o pastor falou uma coisa assim que ficou profundamente cravado no meu coração, né? Se a gente né, se julga, não sou capaz, não sou digno do perdão do Senhor, não, mas eu sei que eu fiz, a minha dívida não é só de R$ 200, minha dívida é de 50 mil, pronto, Deus não vai me perdoar, acabou. Ah, mas isso que eu fiz não tem perdão. Quando a gente se auto culpa, né, tipo, traz essa culpa aí, tão profunda, e não aceita o perdão de Deus, em outras palavras, nós estamos dizendo que aquele sacrifício que ele fez na cruz não foi suficiente. E como não foi suficiente? Ele morreu por nós, né? Então, ele é misericordioso, ele é bondoso. O que ele quer que a gente faça na nossa vida é acertarmos aquilo que está errado, né? É acertarmos aquilo que está em desobediência. Porque todos os dias, né, ele tem suas misericórdias. E é isso que eu gostaria de compartilhar. E gratidão por essa palavra no meu coração. Você conseguiu fazer a gravação? Não? Ah, então tá bom, porque o pessoal fica pedindo depois. Que não sejamos só ouvintes, né? E o encontro de homens está marcado para o próximo domingo, não? Próximo domingo já é Dia dos Pais? E é mesmo. Eu acho que é. Nossa, é mesmo. Muitas pessoas viajam, né? Hum. Eu vou pedir a Josenira para fazer, porque eu fiz a inicial. Pode ser, Josenira? Hum. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Pai, reunidos no seu santo nome, clamando logo cedo, logo na madrugada por Ti, Senhor, porque nós queremos Te obedecer, queremos Te ouvir, queremos ouvir Sua palavra, queremos viver a Sua palavra, queremos caminhar no Seu caminho, Senhor, queremos ter um coração manso e humilde igual ao vosso, que o nosso dia seja um dia de paz, de amor, de sabedoria, de obediência, Pai, e de renúncias. Que o Senhor esteja sempre conosco, que envie o seu Espírito Santo, para que sempre tenhamos conhecimento, discernimento, obediência e sabedoria. Nós te louvamos, te glorificamos e esperamos, Pai, pelo seu amor, Pai de misericórdia, que o dia dos pais, que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Paizinho querido, o nosso Abba, sempre seja louvado e glorificado, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Uhum. Amém. Com Deus. Boa Tchau, tchau. semana, bom dia, abraço a todos. Tchau, tchau.